Ranço é aquele sentimento de aversão a uma certa pessoa. Começa como uma implicância que vira irritação e quando você se dá conta, até quando a pessoa faz algo legal, você já não aceita. O ranço é um caminho sem volta. Nas novelas mexicanas não faltam personagens que cumprem essa função, nos irritar, até quando é sem motivo. Mas já parou para pensar no quanto eles são importantes para o público se envolver com uma história? Hoje atualizamos a lista dos personagens que dão ranço. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanac Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Eu sei que você já deve estar com ranço, mas lá vou eu pedir, deixe seu like, seu comentário e a sua inscrição nesse canal. Quando você clica nesse sininho, o YouTube te avisa cada vez que surge alguma novidade por aqui. A novela inédita Se Nos Deixam chegou com uma missão mais do que especial: aumentar a nossa lista de personagens que dão ranço. Como a novela protagonizada por Mayrin Villanueva e Marcos Ornelas tenta fugir um pouquinho do estereótipo dos vilões assassinos e sanguinários, o público consegue identificar um pouco mais alguns tipinhos que dão um tremendo ranço. Tem uma que eu já sabia que ia ser um ranço só: Yara, a filha mais velha dos Carranza, interpretada pela atriz Isabel Burr. A personagem representa bem um tipo que eu detesto na vida real: pseudo-feminista, que adora usar bons discursos, mas que, quando não é sobre o próprio umbigo, é a primeira a apontar o dedo para aquilo que ela não concorda nos outros. No caso, a jovem é uma ferrenha defensora do pai e se coloca contra a felicidade da mãe. Se tem uma coisa onde Se Nos Deixam acerta em cheio, é que a torcida para Alice e Martim é praticamente unânime, então fica difícil a gente apoiar quem não tá do lado deles, até porque a situação de como eles chegaram a consolidar esse romance tá bem clara. Alice foi traída, Sérgio tinha uma amante e uma coisa foi levando a outra. Mas eu já percebi que o meu ranço por essa personagem não tem a ver apenas com isso. Sinceramente, eu acho que tem a ver com o quanto eu acho ela ridícula em tudo. A história mostra que ela é uma advogada inexperiente que recebe um primeiro caso importante. No caso, defender Paulo, personagem do ator Alex Perea. E só de falar dá ranço. Mas eu não consigo acreditar em nada. Para uma menina criada longe desse ambiente, como ela se apaixona à primeira vista por um suposto bandido que ela nunca viu na vida, vai cuidar das plantinhas dele, se mete no bairro do rapaz e chega ao ponto de infringir a lei por conta dessa paixão? Não dá. Mas tem outro ponto que me leva a ter ranço dessa personagem: a atriz Isabel Burr. Moça muito bonita, mas me perdoem, zero talento, zero carisma. Que atriz tão inexperiente para um personagem que deveria ter um peso dramático maior dentro da novela. Recentemente, foi ventilada a notícia que a atriz Isabel Burr denunciou o companheiro de cena e ex-namorado Alex Perea de violência doméstica. Esse caso ainda tá dando pano pra manga, mas o que eu comentei aqui foi o desempenho dela como atriz. Na minha opinião, bem fraco. Me diga a sua opinião agora. Agora, coisa boa é quando um ator realmente bom nos faz sentir ranço. É o caso da veterana Susana dos Amantes, que interpreta Eva, a mãe da Alice em Se Nos Deixam. Tenho ficado surpreso com o quanto o público odeia essa personagem, que, convenhamos, tá ali justamente para essa função. Ou seja, a atriz acertou em cheio. Parece que quanto mais a Eva realmente acredita que o melhor para a filha é perdoar a traição do Sérgio e aguentar calada o chifre em nome do bem-estar da família, mais aumenta o ranço do público com ela. Sim, a impressão é que ela tá mais ao lado do genro do que da própria filha. Sim, a personagem está construída em cima do choque de gerações entre uma senhora com mais de 70 anos que não aceita que a filha abra mão de uma vida tradicional com marido e filhos,
E o interessante é que a personagem poderia cair facilmente no estigma da vilã caricata, que faz mil e uma armações, mas a novela deixa claro que a personagem não tem uma maldade premeditada. Pelo contrário, Eva é devota de São Judas, faz promessas para ele, fugindo um pouquinho daquele clichê da megera maquiavélica. Mas vamos combinar, Eva também dá ranço porque lembra muita gente da vida real. Só para não dizer que eu não citei, vamos combinar que a Miranda, a filha mais nova dos Carranza, interpretada pela atriz Isidora Vives, também dá um bom rancinho, né? Se engana quem pensa que só os antagonistas de uma história causam ranço. Em Amores Verdadeiros, a Liliana, vivida pela atriz Charlene, também ganhou a antipatia de muitos. Com a Yara de Se Nos Deixam, ela compartilha alguns pontos em comum. A dublagem brasileira e isso de ficar conversando com planta. Ou seja, se eu vejo alguém na rua falando com planta, já anoto na minha lista de ranço. Mas o ranço da Liliana é bem mais por outras coisas. Vai dizer que aquela paixão insistente da personagem pelo Guzmão, vivido pelo Sebastián Rulli, não foi um pouco além da conta? Sabe aquele crush de uma menina por um adulto que não vê que ela cresceu e já é uma mulher? Esse tipo de enredo sempre me irritou um pouquinho. Ainda mais quando a história já deixa claro que não vai dar em nada. E lá tá ela, acreditando que rolou um clima, que merece uma chance e dando ranço em telespectadores mais sensíveis. Mas a Liliana tinha um ponto a favor. Ela não era uma figura arrogante como a rival Nikki, interpretada pela atriz Eissa Gonzalez. Claro, até a personagem descobrir que também era uma balvaneira. Em circunstâncias normais, você diria: que bom que ela agora está em pé de igualdade para não aceitar mais a humilhação da inimiga. Mas quando você sente ranço, como é o meu caso, você só fica pensando: mas quem essa ridícula pensa que é? Ainda mais quando ela começa a deixar o pai de lado, achando que o sobrenome dela muda alguma coisa. Sim, gente, as jovens riquinhas que acham que estão acima do bem e do mal são as campeãs do ranço quando o assunto é telenovela mexicana. Mas já parou para pensar que elas são imprescindíveis para o enredo? O que dizer então da Olga, vivida pela atriz Adriana Luvier na novela Lágrimas de Amor. Essa novela marcou a estreia da atriz Adriana Luvier na Televisa. Uma curiosidade é que a atriz viveu justamente o personagem da Liliana na versão anterior de Amores Verdadeiros, chamada Amor em Custódia, que foi exibida em 2005 pela TV Azteca. Em Lágrimas de Amor, Olga é a filha única do vilão Rômulo Ancira, que criou a filha com todos os privilégios possíveis, o que fez a Olga achar que nada era impossível para ela. A coisa começa a mudar quando Patrício, o personagem do Alejandro Nunes, se aproxima dela visando justamente um interesse financeiro. Começa uma história de amor pra lá de complicada, de uma moça completamente instável, que tá sempre causando confusão, maltratando quem gosta dela e enlouquecendo quem tá ao redor, com as crises e surtos. E uma coisa que sempre acontece em personagens com perfis como o da Olga é aquela situação que eu não teria nenhuma paciência na vida real. Ah, a Olga não pode saber tal coisa. A Olga pode surtar se souber. A Olga precisa ser poupada. Ai, que preguiça, né? Mas vai dizer que na novela, ainda mais com uma interpretação tão precisa da atriz, não fez toda a diferença para bem. Ainda esse ano, a Televisa vai lançar a segunda parte da novela. E, infelizmente, a Adriana Luvier não quis fazer parte da novela, até porque ela já está envolvida em outros projetos. Geraldine Bazan foi a escolhida pelo produtor José Alberto Castro para assumir a Olga na segunda parte. Será que a personagem ainda vai causar o mesmo ranço? Lembrando que ao final da novela original, a Olga já tinha tomado um choque de realidade e se tornado uma pessoa melhor. Veremos. Mas sabe um personagem que eu tinha tudo para gostar, mas tenho ranço? O Steve Norton em Amanhã é Para Sempre. Faz um tempo que eu revi a novela completinha e passei a odiar o personagem. Eu não sei o que me dá mais ranço.
o sotaque americano fake do personagem, a caracterização com aquele cabelo tingido do ator Marivan Martinez, ou simplesmente o personagem completamente fora da realidade que a novela apresenta. Ok, o Steve é um amigo leal do Eduardo, protagonista vivido pelo Fernando Colunga, mas eu juro que eu não consigo acreditar que ele coloque quantias milionárias na mão do colega, se bote em constante perigo por conta da vingança do colega. E o que eu mais detesto, o personagem parece que está vivendo uma aventura divertida, no afã de criar a ilusão que o Eduardo é o Franco Santoro. Ah, vá! Mas olha, esse é dos poucos ranços onde eu nem me divirto assistindo. Sim, o ranço nas novelas serve justamente para isso, pra gente extravasar na ficção algo que não é tão legal de se cultivar na vida real. Eu nem citei aqui grandes campeãs do ranço, como a Estrela, de A Madrasta, a Doris de Coração Indomável ou a Aida em Teresa, porque essas eu já xinguei 1000 vezes. Qual personagem das novelas mexicanas te dá ranço? Em que pé tá esse ranço? Tem volta? Deixe seu like, seu comentário e até o próximo Almanaque Latino.